E aí, para quem tá na corrida pro concurso de Guarda Civil Municipal, principalmente de olho na banca VUNESP, sabe que a lei de drogas é um assunto certo na prova. Então hoje, a gente vai analisar ponto a ponto os artigos mais importantes da Lei 11.343 de 2006. A ideia é ser bem direto, bem visual, para não ter erro na hora da prova. Vamos lá, direto ao ponto. A realidade de um GCM na rua exige um conhecimento afiado da legislação. É ali, no dia a dia, na abordagem, que a teoria vira prática. Entender a lei de drogas não é só para passar no concurso não, é fundamental para atuar de forma correta e segura. E tudo, absolutamente tudo, gira em torno dessa pergunta. A pessoa que foi pega com a droga, era para uso pessoal ou era para tráfego? Essa é a questão central da lei e, claro, das provas. A resposta para isso muda completamente o rumo da história. E a gente vai ver direitinho como a lei faz essa separação. Para organizar o nosso bate-papo, vamos seguir essa trilha aqui. Primeiro, a grande diferença entre uso e tráfico. Depois, vamos detalhar cada um deles. Aí, a gente entra naquelas nuances de aumento e redução de pena, que a VUNESP adora, e, por fim, as regras de aplicação. Combinado? Então vamos nessa. Aqui é o ponto de partida de tudo. Para qualquer prova, entender a diferença entre o que diz o artigo 28, que fala do uso pessoal, e o artigo 33, sobre o tráfico, é o passo número 1. A grande sacada, o que define tudo, é a finalidade da ação da pessoa. E aqui fica claríssimo. No artigo 28, o foco da lei é na intenção. A droga é para consumo pessoal. Ponto. Já no artigo 33, a lei dá uma lista de ações, uma lista de verbos que indicam venda, distribuição para outras pessoas. É a intenção, a finalidade, que separa uma coisa da outra. Guardem bem isso. Certo? Agora vamos focar só no crime de posse para consumo pessoal. É fundamental entender que a lei dá um tratamento totalmente diferente para o usuário e pode ter certeza que a VUNESP vai querer saber se esse tratamento está na ponta da língua. Então, o que configura o crime do artigo 28? A lei descreve as ações: adquirir, guardar, transportar, mas a parte mais importante, o que amarra tudo, é o finalzinho da frase: para consumo pessoal. Sem essa intenção, a história é outra, pode ser outro crime. Agora, atenção máxima. O ponto que mais cai em prova sobre o artigo 28, as penas. Presta atenção, não existe pena de prisão. As punições são uma advertência, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa. O foco aqui não é prender, é reeducar. E qual o prazo máximo para essas medidas? Para o réu primário, gravem esse número: 5 meses. Um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença na hora de marcar o X no lugar certo. E se a pessoa for reincidente? A lei é bem direta. O prazo dobra, sobe para 10 meses. É bom memorizar essa sequência. Primário, 5 meses. Reincidente, 10. É o tipo de detalhe que a VUNESP adora cobrar. Mas, na prática, como o juiz decide se era uso ou tráfego? Ele não vai olhar só a quantidade. A lei manda analisar um conjunto de fatores, como a gente vê aqui. Ele vai avaliar o tipo de droga, o lugar da apreensão, o histórico da pessoa. É uma análise completa. E é importante conhecer todos esses critérios para a prova. Agora, vamos virar a chave. A gente vai para o outro lado da moeda, os crimes de tráfico. E aqui, o papo muda completamente. As penas são muito mais pesadas e o objetivo da lei é reprimir com força a venda de drogas. Este é o principal artigo sobre o tráfico, o famoso artigo 33. Olha a diferença para o artigo 28. A pena aqui é de reclusão, de 5 a 15 anos, e ainda tem uma multa pesada. O contraste é gigante e deixa bem claro o tratamento diferente que a lei dá para o usuário e para o traficante. Além de punir o tráfico, a lei também pune a associação para o tráfico, lá no artigo 35. E aqui tem um detalhe importante. Basta que 2 ou mais pessoas se juntem com a intenção de traficar para esse crime já existir, mesmo que elas não tenham chegado a vender nada. A pena também é de reclusão. E a lei vai além. Ela também pune quem financia, quem bota dinheiro no tráfico. E atenção aqui, a pena para o financiador no artigo 36 é ainda maior que a do tráfico comum. Pode chegar a 20 anos de reclusão. A ideia é atacar a estrutura financeira do crime. Agora, uma nuance que pode ser uma pegadinha de prova da VUNESP. E se uma pessoa oferece droga para um amigo, sem intenção de lucro, só para usarem juntos? A lei tem uma figura específica para isso, com uma pena bem mais leve, de detenção. É o que chamam de tráfico de uso compartilhado. Fiquem de olho nessa exceção. Ok, já passamos pelos crimes principais. Agora a gente vai naqueles detalhes que fazem a diferença na pontuação, sabe? As causas de aumento e de redução de pena. É aqui que o examinador testa quem realmente estudou a lei a fundo. O artigo 40 traz uma lista de situações que fazem a pena do tráfico aumentar. Por exemplo, se o tráfico for entre estados, se tiver uso de violência ou quando o crime acontece perto de lugares como escolas e hospitais. É fundamental conhecer essa lista porque são situações que pioram muito a condição do réu. Por outro lado, a lei também tem chamado tráfico privilegiado. É uma forma de reduzir a pena para quem preenche 4 requisitos. E tem que ser todos eles juntos. Ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não fazer parte de organização criminosa. Se preencher tudo isso, a pena pode diminuir bastante. E tem mais uma forma de reduzir a pena, a colaboração premiada. Se o acusado ajudar a polícia a identificar o resto do grupo e a recuperar o produto do crime, ele pode ter a pena reduzida. É um jeito de incentivar o desmantelamento das quadrilhas. E, para fechar, vamos passar por algumas regras de aplicação da pena que são muito importantes e que todo futuro GCM precisa saber, porque elas impactam diretamente a situação de quem é preso por tráfico. Esse quadro resume um ponto vital do artigo 44. Os crimes de tráfico são inafiançáveis, ou seja, não cabe fiança. E não é só isso. Eles não permitem uma série de benefícios como anistia, indulto ou liberdade provisória. O tratamento da lei é bem rigoroso mesmo.
E para conseguir o livramento condicional, a regra também é mais dura. A pessoa condenada por tráfico precisa cumprir, no mínimo, 2/3 da pena. E tem mais, se for reincidente específico em crime de tráfico, ou seja, já cometeu esse mesmo crime antes, aí não tem conversa. Esse benefício é vedado. E assim, a gente volta ao ponto de partida. Depois de analisar todos esses detalhes da lei, a pergunta final fica para reflexão. Como todo esse conhecimento jurídico se aplica na decisão de um GCM lá na rua? A análise dos critérios, a compreensão das penas, das regras, tudo isso forma o profissional e garante a aplicação correta da lei na hora da abordagem. É o conhecimento se transformando em ação.